Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald e do especial Natal 2022. E este é o vídeo que iniciou tudo e é os melhores jogos do ano, neste caso os melhores jogos de 2022. Não os jogos que saíram em 2022, mas os jogos que eu joguei pela primeira vez em 2022. Logo é o top 10 dos jogos que eu joguei em 2022 que para mim foram os melhores. E vamos começar com as minhas menções honrosas. Então estas são as minhas menções honrosas e foram logo 4. Não tem bem uma ordem de onde é que é o primeiro ou não, apesar de haver aqui um que estava, talvez seja o 11º, que está ali empatado com o 10º basicamente. Vamos lá ver então. Temos aqui o Creature Comfort. Este é um jogo de 1 a 5 jogadores, 8 ou mais anos de idade, dura 45 minutos e é um jogo da Kids Tables Board Games. É um jogo que explodiu aí durante 2022 na cena e é um jogo de alocação de trabalhadores com gestão de dados, alocação de dados mais ou menos, para construirmos os nossos confortos para as nossas criaturas durante as estações do ano, para depois estarmos descansadinhos, confortáveis nas nossas tocas no inverno. Portanto, é um jogo de gestão de recursos, cartas, table building, muito interessante, simples de ensinar. Portanto, um jogo super divertido, bonito e, sem dúvida, um familiar muito interessante, que dá para introduzir a malta a gestão de recursos, a table building e a worker placement. Outro, o Project L. O Project L também aprendi a jogar este ano e foi um jogo que também foi lançado este ano pela Mabel Games e é um jogo que dá de 1 a 4 jogadores e é um jogo que de poliminos, mas mais ou menos poliminos. Usam peças muito parecidas com as Tetris, muito giras o componente. Então estas peças são de plástico, grossas, tipo como se fossem mesmo peças azulejo de plástico duro. Portanto, muito giro, onde nós vamos fazer puzzles usando essas peças e recriando puzzles em cartões grossos identados de dupla camada para fazer pontos de vitória, com certeza. É um jogo muito giro, viciante às vezes, é aqueles jogos que como são muito rápidos, querem jogar várias vezes. Este Project L, muito interessante. Talvez a minha surpresa do ano, porque para mim é uma hidden gem, é este Llama-Land. É verdade, este Llama-Land é um jogo da Lookout Games, é um jogo do mestre designer de jogos leves, mas com aquele crunch, o Phil Walker Harding. É um jogo para 2 a 4 jogadores, 30 a 60 minutos para jogadores com 10 ou mais anos de idade. Este é um jogo que eu acho que devia ter mais buzz. Ficou muito assim meio perdido no éter, perdido na avalanche de jogos, mas é um jogo que eu gostei e surpreendeu-me bastante. Trouxe mais naquela de ser um jogo familiar para jogar com a família, mas e depois, sem dúvida, em termos de componentes, em termos de jogo e até de profundidade de estratégia, é muito interessante. É um jogo de poliminos enormes, com peças que têm vários formatos, e vamos iniciar com uma peça central e depois vamos ou expandir o nosso território usando essas peças, ou vamos construir o nosso território em altura e com o objetivo de adquirirmos recursos, que é milho, batata, cacau, para depois comprarmos lamas, Llama-Land, com esses recursos. Portanto, e depois também podemos adquirir dinheiro, podemos adquirir cartas com população que nos vai dar habilidades especiais e poderes especiais. Então é um jogo que tem N recursos muito interessantes, com recursos, com uns componentes muito interessantes. Tem os Lamiples ou Lhamiples, pequenas lamas e meeples, só aí eleva logo este jogo. Só não está no meu top 10 por pouco, mesmo muito pouco.
E outro que então não me surpreendeu, mas também está no limiar, estes dois estão no limiar do 10º, mais do que estes dois na realidade, é o Cascadia. E pronto, claro, é um Spiel des Jahres, é um jogo da Flatout Games, é um jogo para 1 a 4 jogadores, 10 ou mais anos de idade e durante 30 e 45 minutos. Como eu já disse, é um Spiel des Jahres, onde nós vamos criar ecossistemas, que eu não sei, no nordeste americano, ou noroeste americano, acho que é essa zona que se chama Cascadia. Portanto, vamos adquirir tiles representativas de ecossistemas, pode ser de um só ou de vários, florestas, montanha, rios, pradarias, etc, etc. E depois vamos, juntamente com isso, emparelhado com isso, vai haver um animal, que é uma espécie de um disco de madeira que tem um animal lá gravado. Portanto, vamos adquirir um par dessas duas coisas e vamos colocá-lo no nosso ecossistema que vai evoluindo, para depois pontuarmos o formato ou o posicionamento dos nossos animais e o tamanho das nossas várias zonas no nosso ecossistema. Portanto, é um jogo muito divertido, super simples, que pode tornar-se um pouco mais difícil se adicionarmos formas de pontuar individuais para cada animal. Mas de resto, a forma familiar é um jogo super simples, divertido, sempre rápido, por pouco ficou ali mesmo no limiar do top 10. Qualquer um destes jogos são espetaculares, minha surpresa, limiar do top 10, bons jogos, divertidos, sem dúvida, umas boas menções honrosas. E vamos começar então a passar para o meu número 10. E o meu número 10 é o Millefiori. Este é um jogo originalmente na Schmidt Spiele, trazido já para Portugal pela Devir Games. É um jogo para 2 a 4 jogadores com 10 ou mais anos de idade e dura entre 60 a 90 minutos. Este é um jogo do super conceituado designer Rainer Knizia, é um dos últimos jogos dele, dos seus 700 jogos, 700 mais jogos dele, mas muito possível é um dos meus jogos favoritos dele, até porque 700 jogos são muito, e muitos deles são bons. Este é um dos meus favoritos dele, ou tornou-se um dos meus favoritos dele. É um jogo de controle de área e de cartas e controle de área. E portanto, essas áreas vão pontuar de formas diferentes. Nós vamos usar cartas para colocarmos peças da nossa cor muito semelhantes com vidro, pois é esse o tema deste jogo, que é totalmente abstrato. O tema é só um paste, mas supostamente somos comerciantes de vidro na Renascença, na Itália, portanto, na zona de Murano, em Veneza. Portanto, vamos então criar lindas produções de vidro para depois exportarmos, vendermos, comerciarmos. Portanto, mas na verdade é um jogo onde vamos jogar uma carta para colocarmos uma peça numa zona do tabuleiro. Existem várias zonas de várias cores e cada zona pontua de formas diferentes, com maiorias diferentes. Portanto, é um jogo totalmente abstrato, mas que tem uns mecanismos muito interessantes, suaves, mas com uma boa profundidade, e um área de controle muito interessante, com os componentes muito bonitos na mesa, que dá para pensar bastante. E é por isso que ele ficou um pouco acima do Cascadia, que já falámos ali atrás, porque é um jogo um bocadinho mais, que dá mais para pensar. Eu gosto um bocado de jogos mais cerebrais. Portanto, então, o Millefiori conseguiu entrar no 10º lugar e está muito bem aqui. E o meu número 9 é o Wild Serengeti. Este é um jogo da Bad Comet, é um jogo para 1 a 4 jogadores, 14 ou mais anos de idade e durante 45 a 120 minutos. Este é um jogo que eu joguei no Algarve, em Lagos, na loja Até à Lua, e era de uma pessoa que tinha levado e tinha feito o Kickstarter. Eu não faço Kickstarters e fiquei a pensar que não conseguia arranjar este jogo, mas felizmente consegui. E quando joguei este jogo, gostei bastante. É um jogo
que tem uma simplicidade grande, mas tem também uma forma de jogar muito interessante, uma profundidade muito boa, que eu acredito que dá para jogar tanto pessoas novas ao jogo, novas de idade e também hardcore gamers. E tem e também, não só por isso, por a sua simplicidade, a sua elegância, mas tem uns componentes fabulosos. Eu já fiz um unboxing disto, podem ver no link que eu vou deixar aí, e são lindos os componentes deste jogo. Grandes meeples dos vários animais engraved, muito bom, para não já não falar de uma maquete de um rochedo para colocar coisas, muito ao género do Everdell, do Árvore. Portanto, é um jogo fabuloso que tem tudo a ver com posicionamento de os animais e cumprimento de objetivos de acordo com esse posicionamento no tabuleiro. Portanto, o tabuleiro vai representar várias zonas de uma savana, no Serengeti, claro, e essas várias zonas vamos poder lá colocar vários animais, e esses animais, de acordo com a forma como eles estão posicionados, vão nos deixar fazer cumprir cartas de objetivos de acordo com o sítio onde eles estão, em que animais estão uns aos lados dos outros, em que zonas do ecossistema eles estão da zona. Portanto, é um jogo que eu gosto bastante. Deixa depois fazer outras ações, não é só posicionando, deixa trocar e buscar novas ações, novos objetivos, etc. É um jogo que é super liso, super streamline, super elegante, mas com uma boa profundidade estratégica e lindo na mesa. Portanto, fiquei a gostar muito deste Wild Serengeti e por isso mesmo adquiri, e ficou então o meu número 9 deste ano, o Wild Serengeti. E o meu número 7, o meu número 7 pode ser considerado quase um Blast from the Past, porque é um jogo já com alguma idade. É um jogo de 2016, 2017, tal vai já o tempo. É isso, chama-se Railroad Revolution, mas só este ano de 2022 é que consegui jogar este Railroad Revolution da What's Your Game. É um jogo para 2 a 4 jogadores, com 12 ou mais anos de idade, e dura 45 a 90 minutos. É um jogo que também me surpreendeu. Estava à espera, é um jogo de comboios, onde vamos fazer ligações de comboios, mas não só, vamos basicamente fazer as comunicações no início da Revolução Industrial nos Estados Unidos, no norte da América, nos Estados Unidos da América. E é um jogo que podemos estender então a nossa linha de comboio, portanto transcontinental, de uma ponta à outra dos Estados Unidos, e também poderemos apostar no telégrafo. Podemos apostar em várias coisas, e este jogo está muito interessante. Eu gostei muito deste Railroad Revolution. É um jogo elegante na minha opinião, porque é uma alocação de trabalhadores com trabalhadores que fazem coisas diferentes de acordo com as suas cores. Esta What's Your Game não é a primeira vez, nem certamente a última, que vai fazer este estilo de jogos com alocação de trabalhadores com trabalhadores diferenciados. Vamos colocar então trabalhadores em várias zonas, e de acordo com a cor deles vai ativar aquele tipo de ação. Portanto, num sítio o cinzento pode, por exemplo, colocar uma estação de comboio, no outro pode aumentar a nossa influência ou estender a nossa linha de telégrafos, por exemplo. Então é um jogo que é muito interessante. Eu gostei muito, surpreendeu-me muito bem. Estamos a aproximar do meio da tabela, é o Évora, e este jogo é especial para mim porque viu nascer, viu desenvolver. É um jogo originalmente da Mabel Game, é um jogo do João Quintela Martins, e é um jogo para 2 a 4 jogadores com 8 ou mais anos de idade, dura mais ou menos 1 hora para jogar. É um jogo, como eu já disse, seguido de perto. É um jogo onde nós vamos
construir as colunas do Templo Romano de Évora. Tem uma rondel de ações onde vamos utilizar os nossos trabalhadores para dar a volta e para fazer vários tipos de ações, como colocar peças nas colunas, como colocar bónus nas colunas, como adquirirmos cartas, como colocarmos capitéis, como utilizarmos o trabalhador neutro, o centurião, para fazer uma ação que está fora da ordem daquilo que nós podemos usar. Tem vários mecanismos muito interessantes, uma pontuação super interessante de número de colunas, de níveis de colunas. Portanto, é um jogo que eu gostei bastante. É um jogo que fica lindo na mesa, porque tem uns componentes muito bons, as peças são grandes, são coloridas e fica muito bem na mesa quando começa a elevar as colunas e depois no final vê-se aquela construção grande. Este Évora, que tive logo no início, desde que ele começou com o primeiro projeto, o João, até o lançamento em Évora, deste Évora, segui de perto este jogo e gosto muito dele. É um jogo muito bom, este Évora. E chegamos ao final da primeira parte. No topo do meio é o Terraforming Mars Ars Expedition. Então este é um jogo novamente da Frixelius, ou da Frix Games, ou do Jacob Frixelius, da Frix Games e da Stronghold Games. É então um jogo para, neste caso, só 2 a 4 jogadores, 14 ou mais entidade, e dura mais ou menos 1 hora. E possa-se dizer que não muito mais do que isso. Longe das 3 horas que o Terraforming Mars, o irmão mais velho, e no qual este se inspira, faz. Portanto, isto é, como já disse, é um jogo que pega no Terraforming Mars, um jogo quase épico de 3 horas, para transformá-lo num jogo de 1 hora, hora e meia. E por isso tira o seu enorme mapa tabuleiro de Marte, que sem dúvida tinha uma boa influência no jogo e também fazia o jogo mais visual, e o reduz para um pequeno tabuleiro e faz com que este jogo seja um jogo praticamente de cartas, só de cartas, de combos de cartas, mas é um jogo que tem uma produção muito melhor, um jogo lindo, um jogo que faz tudo o que o outro faz praticamente, mas numa fração de tempo, com uma arte muito mais bem desenvolvida, com coisas que não eram necessárias foram cortadas aqui. O jogo é muito mais suave, muito mais perdoável. Isto é, o outro estávamos sempre com, entre aspas, a corda ao pescoço, e este aqui é muito mais livre, portanto faz desenvolver muito. Continua a ser na mesma um tableau building de cartas, que vamos usar cartas, pagar com cartas, pagar com vários recursos, as nossas cartas, para fazermos então ações especiais que vão nos deixar terraformar Marte. É sem dúvida um jogo que eu gosto bastante, é um jogo que desde que eu tenho o Terraforming Mars original nunca mais foi à mesa. É um jogo que praticamente substituiu o irmão mais velho, apesar de eu gostar ainda do irmão mais velho, fica só mesmo para aqueles jogos épicos de 3 horas, mas se eu quero jogar um jogo rápido com pessoas que não estão para jogar 3 horas num jogo, este Terraforming Mars Ars Expedition é aquele que vai à mesa. E é então o final da primeira parte do top 10 dos melhores jogos de 2022 que eu joguei este ano pessoalmente, claro. A seguir é a segunda parte e o top de cima dos meus melhores jogos jogados em 2022, do 5 ao 1. Fiquem então atentos e até ao próximo vídeo.